Ora, bem-vindos a mais um vídeo de apresentação de uma obra de um autor que tem por nome de Joseph de Maistre. Portanto, Joseph de Maistre, que escreve um livro que tem por título Considerações sobre a França. Portanto, esta obra está aqui, portanto, Considerações sobre a França, Joseph de Maistre. É um livro, portanto, editado por Almedina, pela editora Almedina, e é um livro muito importante. Um livro muito importante porque este autor faz parte dos chamados contra-revolucionários. Portanto, é um autor francês, portanto, Joseph Marie de Maistre, que nasceu em 1753 e morreu em 1821. Foi um conde, nasceu na Saboia, que é a Savoie, que é a região de Rodanos, ao pé dos Alpes, em França, que faz a fronteira quase com a Itália, na parte sul da França. Foi um autor que, portanto, nasceu e viveu naquela zona, que é uma zona provincial, na zona francesa provincial, e foi um escritor, filósofo, diplomata e advogado. Portanto, foi um grande personagem que existiu, portanto, na época em que se deu a Revolução Francesa. Portanto, estamos aqui a falar do século XVIII. Portanto, quem foi, então, Joseph de Maistre? Foi, como eu disse, um dos principais contra-revolucionários e, depois de se dar a Revolução de 1789, portanto, a Revolução Francesa, Joseph de Maistre vai se opor a duas figuras ilustres da Revolução Francesa, uma que é Jean-Jacques Rousseau e a outra que é, portanto, Benjamin Constant. E foi em resposta a este último, a um panfleto que Benjamin Constant escreveu em 1796, que Joseph de Maistre vai, portanto, escrever este livro que está aqui, e eu tirei alguns apontamentos, portanto, fiz um estudo, li o livro e fiz um estudo sobre o livro. E então Joseph de Maistre vai responder a Benjamin Constant, que foi um dos principais atores que preparou o terreno para a Revolução de 1789. É preciso dizer que Joseph de Maistre opôs-se às luzes, ao pensamento das luzes, porque por essa altura os salões da França e alguns cafés parisienses eram frequentados por alguns intelectuais na época que vinham discutir as novas ideias. Eram novas ideias contra a antiga ordem, portanto o antigo regime, ou seja, a monarquia francesa. Todos esses encontros prepararam o terreno para a Revolução Francesa. E Joseph de Maistre via com muito maus olhos a Revolução Francesa, e este livro, que era para ser chamado Considerações sobre a Revolução Francesa, não levou este nome, foi modificado, portanto o autor não quis pôr esse nome, porque não queria, portanto, que fosse só, portanto, os adeptos da monarquia e do antigo regime que lessem este trabalho, este manuscrito que Joseph de Maistre escreve. Joseph de Maistre queria chegar a todas as pessoas. Então ele escreveu e pôs o título Considerações sobre a França. E o que é que acontece nesta obra, neste manifesto? Quais foram as principais motivações que levaram Joseph de Maistre a escrever este trabalho? Como eu disse, a Revolução Francesa veio modificar, portanto, muito o panorama da Europa, da França e da Europa. Todo o antigo regime, que era, portanto, nessa altura governado pelo rei Luís XVI,
era aquilo que nós chamávamos os últimos tempos da monarquia. Joseph de Maistre também não apoiava muito a monarquia francesa no sentido de Luís XIV, por exemplo. Joseph de Maistre era partidário de um tipo de monarquia muito específico, que é isso que eu vou aqui tentar descrever. Mas antes, continuando a biografia de Joseph de Maistre, portanto, Joseph de Maistre, em resposta a Benjamin Constant, a este panfleto de Benjamin Constant, um panfleto dirigido para a libertação de todos os valores da antiguidade, todos os valores do antigo regime, e em favor das luzes, do novo pensamento europeu e da revolução, Joseph de Maistre escreve considerações sobre a França, em que vai desenvolver um género de uma tese em que vai dizer que tudo aquilo que não é que não é da monarquia divina, que não é apoiado pela monarquia divina, vai tender para o fracasso. E Joseph de Maistre avisa o que é que a Revolução Francesa vai fazer, o que é que vai acontecer com a Revolução Francesa. Joseph de Maistre, uns anos antes, tinha lido reflexões sobre a Revolução em França de Edmund Burke e ficou muito afetado com esse trabalho, e ele até chegou a trocar alguma comunicação com, portanto, Edmund Burke, que eu já fiz um vídeo sobre o livro que ele escreveu, não é? Reflexões sobre a Revolução em França. E Joseph de Maistre vai, portanto, apoiar a ideia de uma monarquia, mas uma monarquia baseada no divino. E o que é que Joseph de Maistre nos diz? Joseph de Maistre nos diz que, portanto, a Revolução Francesa é um castigo. É um castigo divino. O que Joseph de Maistre está a dizer é que os próprios, portanto, intelectuais e políticos que criaram a Revolução, que criaram as fundações para a Revolução Francesa, que foi o próprio Deus que assim permitiu e que assim dirigiu a ação para que houvesse essa revolução que depois faria aquelas quantidades de mortes, tudo aquilo que aconteceu, não é? Que se seguiu, não é? Depois de 90 até 93, de 1790 a 1793, foi uma autêntica matança. Morreu muita gente, perseguiu-se praticamente tudo o que era o clero em França, tudo o que defendia o antigo regime, a monarquia, foi completamente, quase que dizimada pelos revolucionários. E depois os próprios revolucionários, não é, acabaram por, também eles, entre eles, quase aniquilarem-se uns aos outros. É bem conhecida a frase que nos diz: a revolução devorou os seus próprios filhos. A Revolução Francesa devorou os seus próprios filhos. Então Joseph de Maistre fala de um castigo divino, e Joseph de Maistre vai espiritualizar todos esses acontecimentos e vai pôr a ênfase na monarquia divina. Ele era defensor também do papado, não é? Como sabemos. Ele vai permanecer alguns anos em França, depois vai fazer uma estadia como magistrado na ilha da Sardenha, e depois é mandado à Rússia como diplomata e com o objetivo de obter algum apoio de Alexandre II, do czar. E é na Rússia que Joseph de Maistre vai escrever outro grande trabalho, que para mim é um dos seus melhores trabalhos, que tem por nome de, em francês, não é? Les Soirées de Saint-Pétersbourg, que é os Serões de São Petersburgo, em que vai desenvolver uma vasta obra intelectual sobre a Rússia e sobre o pensamento da Rússia. Alguns autores nos explicam que Joseph de Maistre era defensor da Santa Aliança, que era a Santa Aliança entre a França monárquica, do antigo regime, com os czares da Rússia. E que se tivesse acontecido esta Santa Aliança, o poder inglês nunca tinha conquistado a Europa. O poder de inglês, com a nova ênfase no empirismo e nas novas ideias vindas da Inglaterra, principalmente das lojas maçónicas inglesas e escocesas, juntamente com o pensamento racionalista
do século XVI e XVII francês, que se desenvolve a partir de Descartes e vai depois prolongar-se até as luzes, com John Locke, que vai dar apoio na Inglaterra, e Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e todos esses autores, Benjamin Constant, Condorcet, Fénelon, todos esses grandes autores que vão preparar as luzes. E o que Joseph de Maistre nos explica é que se tivesse havido uma santa aliança entre, portanto, a França e a Rússia, teria evitado todas essas coisas. E ainda há outros autores posteriormente que falam que uma santa aliança que tivesse perdurado até quase chegar praticamente ao século XIX, não é? Se tivesse havido esta santa aliança e se tivesse perdurado, teria evitado as guerras que aconteceram depois das guerras napoleónicas e depois da Revolução de 1848 e tudo o que se passou depois na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, não é? E a Segunda Guerra é mais tarde. Mas o que esses autores nos dizem é que Joseph de Maistre, portanto, opunha-se ao pensamento das luzes, não é? Como eu já disse, o pensamento racionalista das luzes, mas também opunha-se ao pensamento anglo-saxónico, aquele pensamento empirista que vinha, e protestante, não é? Que vinha, portanto, do Reino Unido. Portanto, Joseph de Maistre foi considerado um dos maiores contra-revolucionários, juntamente com Luís de Bonald, juntamente com Latour du Pin, com Barruel, o Abbé Barruel, que foi um abade que se opôs à maçonaria. E aqui há um facto curioso. Joseph de Maistre fez parte da maçonaria, esteve na maçonaria entre 1773 e 1774, pertenceu à Loja Branca, que era uma loja que era orientada pelo Grande Oriente da Inglaterra, mas depois saiu dessa loja, saiu da maçonaria, por não concordar com os ideais da maçonaria. E depois opôs-se à própria maçonaria. Portanto, ele pertenceu, mas depois opôs-se. Portanto, de Maistre sabia muito bem com quem é que estava a lidar. Quando escreveu Considerações sobre a França, nessa altura já não fazia parte da maçonaria, portanto, Joseph de Maistre sabia muito bem quais seriam as implicações da Revolução Francesa. O que iria a Revolução Francesa criar. E, de facto, a Revolução Francesa consegue criar, portanto, a ruptura entre o antigo regime e os novos pensamentos. Cria uma ruptura completa e, a partir daí, começa a dar-se a decadência da civilização ocidental por causa de razões, portanto, razões espirituais e razões de foro conservador. Portanto, é a partir daí que se começa a dar a decadência da sociedade. Porquê? Porque toda a sociedade vai ser laicizada, toda a sociedade vai partir do pressuposto de que Deus já não pertence à história, de que o homem é o próprio governador da sua história, e hoje nós temos o resultado. Nós, quando olhamos para as nossas sociedades, quando olhamos para a suposta democracia e desta república que supostamente nos anunciaram desde o século XVIII, não é? Desde a Revolução Francesa, nós temos vindo a ver a decadência total de todos os valores. Todos os valores que nós possamos imaginar têm vindo, portanto, a desabar completamente. E Joseph de Maistre, que nessa altura ainda não havia o conceito de esquerda nem de direita, isso ainda não existia, esses conceitos acabam por começar a ser falados por causa justamente da própria Revolução Francesa, não é? Onde na grande convenção que houve, onde se vão sentar os representantes do povo e da Revolução, vão se sentar à esquerda, e, portanto, aqueles que representam o rei e que ainda representam a igreja e o clero vão ficar à direita. E é a partir daí que se deu, portanto, esta visão entre esquerda e direita, não é? Que a esquerda... E hoje é precisamente o contrário, não é? Se nós formos analisar,
a própria esquerda, ou os pensamentos da nova esquerda, opõem-se praticamente ao povo, não é? Opõem-se ao pensamento das pessoas. Porquê? Porque as pessoas continuam com um pensamento conservador, enquanto que a esquerda não. A esquerda age justamente com um pensamento anticonservador. Portanto, tudo isso é muito complexo ao longo da história, tudo isso seria preciso fazer muito estudo sobre tudo isso, mas este livro, de facto, é um livro muito interessante. Joseph de Maistre tem aqui passagens muito interessantes, e uma das principais passagens sobre o homem, já nessa altura sobre o homem, o que Joseph de Maistre dizia. E vou aqui citar, portanto, uma das passagens na página 35, em que Joseph de Maistre nos diz: a Constituição de 1795, com as suas antecedentes, é feita para o homem. Ora, não existem homens no mundo, nos diz Joseph de Maistre. Já vi na minha vida franceses, italianos, russos, etc., né? Sem mesmo, graças a Montesquieu, quem eu falei ainda há bocado, o Barão de Montesquieu, que se pode ser persa ou qualquer outra coisa, mas quanto ao homem, declaro nunca o ter encontrado. Nunca ter encontrado o homem na minha vida. Se existe, não tenho conhecimento. Mas uma Constituição que é feita para todas as nações não é feita para nenhuma. É uma pura aberração. Uma obra de escolástica feita para exercitar o espírito segundo uma hipótese ideal, uma ideia, uma ideologia, e que é preciso dirigir ao homem nos espaços imaginários em que ele habita. Nessa pequena passagem nós vemos já nessa altura como é que Joseph de Maistre se opõe ao pensamento cosmopolita, pensamento globalista dessa suposta aristocracia, nova aristocracia burguesa, defensora das luzes, não é? Desses novos cosmopolitas, defensores das luzes, defensor do pensamento, portanto, revolucionário. Portanto, uma passagem muito conhecida, muito interessante. É dele também uma frase que ainda é mais conhecida, que diz assim: toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Portanto, toute nation a le gouvernement qu'elle mérite, quer dizer, toda a nação tem o governo que merece. De uma atualidade incrível. Este Joseph de Maistre tinha uma atualidade muito grande. Outra passagem sobre os homens sem Deus. Já havia aprendido a conhecer os pregadores desses dogmas, esses dogmas das luzes, não é? Funestes, mas a impressão que eles causaram sobre vós ainda se apagou. Em todos os vossos planos de criação e de restauração, esqueceis apenas Deus. Eles separaram-vos dele, de Deus. E é apenas por um esforço de raciocínio que vos elevareis aos vossos pensamentos até a fonte inexorável de toda a sua existência. Vós quereis apenas o homem, cuja ação é tão fraca, tão dependente, tão circunscrita, e a sua vontade, tão corrompida, tão fluminante, a existência de uma causa superior é para vós apenas uma teoria. Portanto, a existência de Deus. Porém, ela persegue-vos, ela cerca-vos, ela estoca-vos. É o universo inteiro portanto, e o universo inteiro vos lhe anuncia. O que Joseph de Maistre aqui quer dizer é: por mais que o homem queira retirar Deus do seu pensamento, o homem irá sempre voltar a Deus. Sempre. Nem que seja para continuar a combatê-lo com todas as suas forças. Joseph de Maistre é, de facto, um grande pensador. Para mim, um dos maiores pensadores que a França já teve. Há mais passagens sobre este trabalho. Uma delas é: cada nação, como cada indivíduo, recebeu uma missão que deve cumprir. Portanto, de Maistre já tinha um certo nacionalismo, já tinha uma certa consciência de nação, e eu quero acabar com uma passagem sobre o que Joseph de Maistre nos diz sobre, portanto, quando foi a execução do rei Luís XVI, portanto, quando se deu os acontecimentos da Revolução Francesa de 1789, Joseph de Maistre nos fala o seguinte, escreve no seu trabalho: o cadafalso foi colocado deliberadamente em frente ao palácio, cadafalso,
para mostrar de uma maneira mais impressionante a vitória obtida pela justiça do povo sobre a majestade real. E vamos ver o que é que José de Mestre diz. Quando o rei subiu ao cadafalso, encontrou-o rodeado de uma força armada tão considerável, veja bem, por um rei sozinho, tão considerável, que ele não pôde orgulhar-se de ser ouvido pelo povo, de maneira que foi obrigado a dirigir as suas últimas palavras ao pequeno número de pessoas que se encontrava perto dele. Tanto eram as forças à volta do rei. Ele perdoou aos seus inimigos, não acusou ninguém, fez votos a favor do seu povo, disse-lhes do prelado que assistia: mais um passo, é difícil, mas é curto, e deve conduzir-vos ao céu. Até o próprio que estava ao pé dele, prelado, ficou admirado com a humildade deste rei até ao fim, até mesmo a hora da sua morte. Eu vos disse, o rei, trocar uma coroa perecível aqui no mundo, por uma coroa incorruptível no céu, e uma felicidade inalterável. O que é que isto quer dizer? O que é que de Mestre aqui nos quer dizer? Quer dizer que aquele povo todo faminto, tão faminto que estava o povo, faminto de ódio e de violência, não é? Toda aquela força armada que estava à volta do rei, os carrascos que estavam ali para matar o rei, não é? Para cortar a cabeça ao rei, não é? Toda essa gente, o próprio prelado e o padre que estavam junto do cadafalso, todos ali ficaram admirados, e as palavras do rei na hora da morte são palavras de perdão, palavras de amor, palavras de agradecimento, tal como Cristo quando morreu na cruz, e que tem a célebre frase, não é? Perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Eu quero aqui dizer uma coisa: a Revolução Francesa, que é hoje pintada nas escolas, que é ensinada nas escolas como um grande acontecimento, foi um dos piores acontecimentos da Europa. Pouca gente sabe disso, porque pouca gente estuda mesmo os acontecimentos. A Revolução Francesa, que veio com a história de ser uma revolução libertadora para o homem, para os direitos do homem, nada mais foi do que um protesto para muita gente subir ao poder. E mais não foi do que uma grande artimanha e uma grande preparação das lojas maçónicas que queriam erradicar completamente a Igreja do setor público. Portanto, do setor público, porque a Igreja Católica, nessa altura, é que detinha o monopólio do setor público. E por isso é que houve sempre uma guerra muito grande entre a Igreja Católica e a maçonaria, principalmente as lojas em França. Eu creio que este, ainda hoje, é considerado um dos maiores pensadores franceses. Joseph de Maistre é estudado, é citado, muita gente faz trabalhos sobre ele, e eu creio que ler esta obra, portanto, Considerações sobre a França, não fica atrás da obra de Reflexões sobre a Revolução Francesa de Edmund Burke. Portanto, são dois grandes autores, Edmund Burke e Joseph de Maistre, que eu aconselho os meus amigos do Facebook a ler este trabalho. Espero que tenham gostado deste livro e deste vídeo, e espero ter sido uma ajuda e maior conhecimento para nós todos podermos adquirir mais sabedoria, mais cultura, principalmente sobre a história do passado. Até à próxima.